Um em cada 3 moradores de São Paulo vive em condomínio. E um dos maiores desafios é justamente a harmonia com a vizinhança. E a nossa repórter, a Samara Bastos, visitou um complexo de prédios que mais parece uma cidade e conversou com o síndico e alguns moradores para saber quais são os problemas mais frequentes. Depois, foi ouvir um especialista no assunto que orienta o que fazer em situações embaraçosas. É um atendimento atrás do outro. Ah, a senhora encontrou aí um cocôzinho de cachorro na passagem de pedestre? Que desagradável. Luiz é síndico neste condomínio com 11 torres, 830 apartamentos e mais de 4.000 moradores. Praticamente uma cidade. Haja jogo de cintura para intermediar tantos problemas. Nós procuramos concentrar mais na anotação, através dos livros de reclamação, que nos permite um tratamento bem especificado, né, qual é o tipo de problema. Mas também recebemos por telefone, recebemos por e-mail, do site do condomínio. A maior parte dos condôminos proativos trazem já o problema com uma tentativa de solucionar, nos ajudam, não é? Os problemas mais comuns para quem vive em condomínio estão relacionados aos 5 Cs: cano, cachorro, criança, carro e calote, ou seja, inadimplência, que só em São Paulo teve um aumento de 250% no último ano. Quem acaba arcando com esse valor é o adimplente. Então, se o adimplente tem uma taxa de R$1.000, ele passa a ter que pagar R$1.200 porque ele recebe uma cota do inadimplente. No condomínio do Luiz, a reclamação mais comum é em relação aos animais. São 300 cães circulando pelo espaço todos os dias. O animal, obviamente, não é culpado, né? O que é o culpado é a falta de educação dos seus donos. É um processo educacional que a gente vem fazendo aqui. Vicente mora no condomínio há 15 anos e está sempre de olho em quem teima em infringir as regras. O que mais incomoda o morador é justamente a sujeira do animal que não é recolhida. As pessoas não respeitam as placas indicativas, né? Faz de conta que ninguém está olhando, né? Isso incomoda um pouco e a gente é obrigado a sempre estar verificando e comunicando ao síndico geral sobre isso, né? As regras são bem definidas e estão registradas na convenção do condomínio. Recados para lembrar o dono das obrigações também estão espalhados pelas áreas comuns. Além disso, cerca de 200 câmeras de monitoramento foram instaladas para vigiar os moradores. A câmera é o nosso olho permanente, né, dentro do condomínio. Então, por exemplo, à noite uma pessoa está andando, é comum, ela olha para lá, olha para cá, fala não tem ninguém, e aí não recolhe. Mas a câmera viu. Então, se a gente detecta isso, aí é aplicada uma multa ao proprietário daquele animal para que ele não repita isso, né? Outro problema muito comum, segundo o advogado, é quando o condomínio restringe ou proíbe a permanência de animais nas dependências. De acordo com a lei federal, qualquer pessoa pode ter um bicho de estimação dentro de casa. O que importa é a perturbação ao sossego, saúde e segurança. Esses são os limites da manutenção de um animal. Da mesma forma que você não pode ser impedido de ter uma TV, você não pode ser impedido de ter um animal. Para a legislação brasileira, tanto o animal quanto a TV são bens móveis. E por falar em TV, o som alto, seja do equipamento, das festas ou crianças brincando, também deve ser equilibrado. Caso contrário, o vizinho tem direito de reclamar sim. É importante que o pai seja orientado, que o prédio tenha uma política de orientação, tenha espaço adequado, tenha manutenção adequada naquele espaço para tentar minimizar os problemas oriundos dessa relação. Morar em um condomínio e ter que dividir a área comum com centenas de outras pessoas é um exercício diário de paciência. Não é só a música alta ou o latido do cachorro que incomodam. Bater no carro do vizinho ou ter que resolver um problema de infiltração dentro do apartamento podem virar uma verdadeira dor de cabeça. Fabiana já passou pelos 2 problemas. O mais recente foi a infiltração que apareceu na parede da cozinha depois que um dos vizinhos estourou um cano durante uma reforma. Por causa do vazamento, ela precisou trocar este armário. Tive que tirar todas as peças, deixar espalhada pela casa para poder trocar esse móvel, porque teve que trocar o fundo inteiro. Então, assim, acabou ficando bagunçada a casa, com criança pequena. Ela tentou conversar com o vizinho para arcar com a despesa, que na época ficou em torno de R$ 2.500, mas não teve retorno. Falou que ele ia arcar com todas as despesas, só que ele não arcou, então eu tive que
ir atrás do pagamento sozinha. Este é um problema no qual o síndico não tem poder para resolver, segundo o advogado. Esse síndico ele pode intervir da seguinte forma, ele pode, por exemplo, chamar os condôminos para conversar, tentar uma conciliação, ele pode mandar o encanador do prédio para constatar realmente de onde é o problema, só que os condôminos não podem esquecer que o síndico não administra a casa deles, ele administra o entorno, ele é o gestor geral, então cada um tem que fazer a gestão interna. O segundo problema com a Fabiana aconteceu com um morador de outro apartamento. O vizinho bateu no carro dela, mas não avisou sobre o acidente. Cheguei na garagem, o vizinho estava com aquelas massas de polir, limpando onde ele tinha acabado de bater no carro. Ao invés de avisar, não podia ficar, deixava um bilhete. E a hora que eu cheguei, ele se assustou, ele não esperava que eu fosse chegar. E eu acredito que ele também não ia falar que tinha batido no carro. Depois de muita conversa, os dois se entenderam e ele pagou pelo conserto do veículo. Hoje, Fabiana diz que vive em paz no condomínio e, quando há problemas, prefere esperar para reclamar. Para ter a política da boa vizinhança, né? Se você acaba, por qualquer motivo, interfonando ou levando para o síndico, isso acaba gerando uma confusão interna entre os moradores. Então, eu prefiro respirar e esperar com que a pessoa mude um pouco a atitude do que está acontecendo naquele momento. Reclamando ou não, a dica é sempre ter o bom senso. Na vida do condomínio, a coisa mais importante que existe é a gente respeitar o limite de cada pessoa, né? Nós não podemos fazer tudo o que a gente quer. E todo mundo respeitando, no condomínio tudo funciona muito bem.